Boa noite. Boa noite, Marcel. Nós vamos começar hoje a nossa doutrinária dizendo assim: bem-aventurados os que promovem a paz. É com muita alegria que nós vamos iniciar as atividades da noite, rogando que o Divino Mestre nos unido pelos sentimentos e pela gratidão. Sabemos que desde muito cedo o Mestre Jesus, juntamente com o patrono da nossa casa, Francisco de Assis, e toda a equipe de trabalhadores espirituais já nos aguardam para que nós possamos celebrar o aniversário do Gelfa, que hoje, exatamente hoje, está completando 28 anos de sua fundação. E assim, a gente vai contar rapidamente a historinha da fundação, da criação, para que saibamos, né, como é que foi que aconteceu esse fato. É uma trajetória de amor. Vamos ver como é que começou. Começou assim com um grupo de amigos espíritas que já desenvolviam atividades voluntárias assistenciais nas ruas da nossa cidade, nos leprosários e ainda nos abrigos que acolhem idosos. E aí eles, assim, incentivados por uma integrante de nome Eremita Guedes Nascimento, eles resolveram fundar um grupo de estudos, inicialmente grupo de estudos. E eles denominaram esse grupo como GFLFA, significando Grupo Fraterno Lar Francisco de Assis. Integravam o grupo, além de Eremita, Getúlio Dionísio, saudoso também, Estela Maia, Ana Lago, Fernando Correia, Allan Fabião, Allan Kardec, inclusive, Allan Kardec Fabião, Neuza Margarida, França Fabião, Adalgisa Conceição, Florisvaldo Melo, Ana Bittencourt e Raimundo Fraga. Então, fundaram um grupo, as reuniões começaram a acontecer, que não tinham sede própria, então começaram a acontecer nas residências de cada um dos integrantes do grupo. A seguir, um senhor de nome Alexandre Peltier também cedeu um centro para que as reuniões acontecessem. Até um dia que, muito inspirada, a companheira Ana Bittencourt convidou todos a sonhar mais fortemente, mais grandemente na construção da sua sede própria. E aí todo mundo exultou de alegria e abraçaram a causa. E no dia 24 de dezembro de 1994, eles estavam assinando um contrato de compra e venda de um terreno situado na rua Jones Melo, número 502E, no Cabula 6. E lá foi fundado a Nossa Seara. E em reunião ainda eles decidiram que, em lugar de Grupo Fraterno, seria Grupo Espírita Lar Francisco de Assis. Sonho realizado, as tarefas começaram a serem ampliadas, além de estudo, outras atividades começaram a ser desenvolvidas e foram surgindo outros fiéis e generosos colaboradores. Hoje esse núcleo espírita é uma instituição sem fins lucrativos, que tem como tema central a divulgação e o estudo da doutrina do nosso amado Mestre Jesus, bem como promover, apoiar e estimular a prática da caridade como exercício pleno do amor, da solidariedade e da cidadania. Então, cabe-nos na noite de hoje, nesse momento tão especial de festa, agradecer especialmente a Deus, que nos possibilitou esse abrigo de luz. Também a equipe espiritual que coordena este trabalho,
toda a sua diretoria, os trabalhadores voluntários, os idealizadores também, os frequentadores e funcionários. Ânimo, fé e esperança. E assim a gente aproveita esse momento para convidar a todos que desejarem, que tiverem interesse, familiares, amigos e conhecidos, de fazerem parte dessa família, a gente vai ficar muito grata. Nossos encontros normalmente acontecem às segundas e quartas-feiras, a partir das 18 horas. E quem tiver interesse, desejar, busque informação através de qualquer integrante do grupo, ou então visita a nossa página aí no Instagram, no Facebook, ou mesmo no e-mail, que é gelfa28@gmail.com. Desde já a gente agradece a presença de todos nessas festividades, que hoje para nós é um dia de muita festa, e esperamos com alegria que vocês optem por trabalhar conosco. Vai ser muito feliz esse nosso desejo de concretizar. Rapidamente pincelamos a trajetória do Gelfa e agora a gente vai se preparar para fazer a nossa prece, rogando a Deus que nos abençoe, e a gente pede a todos que nesse instante fechemos os nossos olhos, visualizemos o nosso salão doutrinário em festa, preparado com toda a sua equipe espiritual presente, seus trabalhadores, funcionários, as crianças da evangelização, todos presentes. Enviemos para esta casa as mais doces, amorosas e zelosas vibrações de amor e luz, em reconhecimento ao Gelfa, pelas orientações, acolhimentos e direcionamento recebidos. Nos permitamos nesse instante nos inebriar pelas palavras amorosas do nosso meigo peregrino, do nosso querido pobrezinho de Assis, Francisco de Assis. É com a prece dele que nós iremos iniciar os nossos trabalhos da noite. Então, em gratidão, digamos assim: Mestre sublime Jesus, abençoai a nossa hora festiva que vos oferecemos, em sinal de nosso carinho e gratidão. Sejam para o teu coração misericordioso todas as nossas alegrias, esperanças e aspirações. Fazei que entendamos a vossa vontade e nunca a nossa, entregando-nos às vossas mãos fortes para conduzir-nos. Permitir que possamos desincumbir-nos dos deveres que nos cabem, mas não conforme os nossos desejos. Envolvei-nos na santificação dos vossos projetos, de forma que sejamos vós em nós, porquanto ainda não temos condição de estar em vós. Facultai-nos a dádiva da vossa paz, de modo que a distribuamos por onde quer que nos encontremos, e todos a identifiquem, compreendendo que somos vossos servidores dedicados. Conserva-nos em vossa inspiração redentora, no iluminado amor que nos reservastes, e que,
integrados no vosso trabalho de aperfeiçoamento incessante, possamos atender-vos os sublimes desígnios em todos os momentos, convertendo-nos em servidores fiéis de vossa luz para sempre. Assim seja. Agora queremos convidar o nosso querido Marcel, que é o presente que o Gelfa nesta noite nos oferece com a sua bela palestra, para que possamos festejar a data de hoje, ouvindo a sua bela preleção que fala sobre os trabalhadores de todas as horas. Marcel é um trabalhador incansável da Mansão do Caminho, é um palestrante espírita, representante da Federação Espírita do Estado da Bahia e ainda coordenador do grupo de estudos Obreiros da Vida Eterna. Ele nos brindará com a palestra e, a seguir, encerrará as nossas atividades, realizando também a prece final. É com você, meu querido Marcel. Seja bem-vindo. Meus queridos amigos, amigas, que nos acompanham pelo aplicativo Instagram, formulamos nossos mais ardentes votos de paz e saúde para todos. Que assim seja. Fiquei profundamente comovido quando, há quase um mês, o grupo Espírito Francisco de Assis, o GEL, nos fez o convite para que estivesse aqui esta noite, dentro da culminância dos meus 28 anos de fundação. A veneranda, então, já devidamente biografada pela nossa se apresenta carregada de sonhos, projetos, ideais no bem de nós, todos os a proposta da noite, como modesta e singela reflexão, giram em torno de uma das parábolas das 36 narradas por Jesus. Dessa maneira, nós valemos aqui das anotações de Mateus, quando no capítulo 20, seu evangelho, faz a média a notável poetisa, escritora e aquarelista do evangelho, afirmou que Jesus teria contado 36 parábolas. Eram convidados porque ele fazia as parábolas numa linguagem métrica para inocular o cercado inovidáveis lições de origem, mostrando de esperança aquela sociedade ao jugo império. Aqueles eram dias tormentosos, de enorme desafio. Entretanto, o Senhor se valeu deste momento para narrar uma parábola que ficou comovedora. Ele se referiu de que um rei poderoso, resolvendo colher as suas vinhas, contratou determinados pescadores para o seu trabalho nos vinhedos que e saindo de madrugada, este rei, fazendo uma síntese, ele de madrugada foi à cidade e, localizando ali determinados servidores que estavam parados, temos hoje a linguagem economicamente atual, desempregados, ele os convidou para irem à sua vinha.
E aquele servidor, sua tarefa, e logo após, ao meio-dia ou à hora primeira, ele também chamou outros que estavam parados nas vizinhanças e nas praças de várias localidades. E eles também compareceram. E no meio da tarde, ele contratou outra leva de funcionários. Desde os primeiros e os segundos, bem como os terceiros, esse senhor, dono de vastos latifúndios, profundamente fecundo, afirmou que pagaria a cada um deles um denário. Na época haviam várias moedas em circulação, seja o denário, seja o asis, o áureo e outras moedas sempre fabricadas por Roma. E esses servidores desempenharam durante o dia as suas atividades. Naturalmente, que aqueles que chegaram cedo, que fizeram o dia inteiro de atividade, diríamos hoje, 8 horas de atividade, que chegaram no dia, trabalharam entre 6 a 4 horas. E os que chegaram no meio da tarde trabalharam no máximo de 2 a 3 horas. Na hora da remuneração que todos aguardavam, eis que o Senhor deu a todos eles a mesma remuneração. Naturalmente que qualquer um de nós, em sã consciência, reagiria, observando que o denário foi o mesmo para horas diferenciadas de trabalho. De certa maneira, o Senhor não foi justo, porque deveria ter remunerado com mais valor aqueles que chegaram muito cedo aos seus vinhedos. Mas o Senhor, sendo questionado, respondeu: mas o dinheiro não é meu? Não foi isso que eu acertei com vocês? Naturalmente que eles ficaram chocados. Sim, foi o que foi acertado. Se foi o que foi acertado logo pela manhã, não te devo nada. Pactuamos um denário. Fizeste o teu labor durante o dia. Eis aí o teu dinheiro. Não te devo maiores satisfações. Aos que chegaram ao meio-dia, talvez esperassem um denário e meio, também receberam um só. Mas o Senhor respondeu na mesma medida: não foi o que nós pactuamos? Foi sim, então nada te devo. Logo depois, aos que chegaram no final da tarde e trabalharam muito pouco, por causa das horas que iam trazendo o crepúsculo da tarde a ensombrear a terra em trevas, eis que ele também foi condenado. Naturalmente que esta lição admirável está situada por Allan Kardec, o ímpio, quando ele faz excelentes comentários, lúcidas abordagens sobre parábolas que foram utilizadas com a lição memorável, dizendo: assim, visto isto, não me é lícito fazer o que quero? Acaso o teu olho é mau porque eu sou bom? Assim serão os últimos os primeiros, e primeiros os últimos, porque são muitos os chamados, e poucos os escolhidos. Parábola da festa de núpcias. Mas esta é a mensagem da parábola dos vinhateiros, dos trabalhadores empregados, dos trabalhadores da última hora. A proposta da tarde, noite, é desafiadora pelo fato de que estamos a abordar os trabalhadores de todas as horas. E os diversos espíritos que participaram da confecção deste capítulo 20 do Evangelho segundo afirmaram que as parábolas ocultam sempre um esforço moral. Elas têm sempre um conteúdo, uma lição ética que está embutida na mensagem parabólica, de modo a nos trazer um ensinamento que aparentemente não é visto à primeira vista,
mas está ali para ser observado. Os primeiros trabalhadores, chamados pelo alto, se interpretarmos que esse rei é Deus, portanto, nosso pai, o Abã, considerado no hebraico paizinho ou papaizinho, o Abã, Deus chamaria para a sua vinha, inicialmente, a raça hebraica, os judeus, os israelitas. Eles chegaram mais cedo, porque foram os únicos povos da antiguidade que defenderam de maneira intransigente a unidade do pensamento divino, ou monoteísmo. Basta qualquer viagem ligeira à história antiga para observarmos que quase todos os povos da antiguidade, para não dizer todos, sem exceção, com a exceção dos judeus, foram politeístas. Adoraram muitos deuses, ergueram templos. Olhemos a Grécia, o Egito, a Babilônia, Roma, com as suas mitologias. E se formos viajar para a Europa Oriental entre os vikings, vamos encontrar entre os nórdicos, os noruegueses, os dinamarqueses, também a cultura de diversos deuses nórdicos, como Odin, como Thor, como Loki e outros. Também no Oriente, a adoração a vários deuses. Hoje a Índia tem mais de 300 milhões de deuses, num país extremamente multifacetado de religiões, as mais diversas. Desde a adoração ao rato, até a adoração ao elefante, ao boi. Alguns animais na Índia são profundamente sagrados. E eles são representados por Ganesh, o principal deus da Índia, que tem o formato de um homem, mas também o formato de um elefante. Isso levou os hebreus a adotarem uma cultura monoteísta. Deus é um só. E ele inicialmente chamava-se Yahvé, aquele que é. E o seu nome era constituído de consoantes, de modo a ser impronunciável. Não se pronunciava o nome de Yahvé. Se dizia o Eterno, o Todo-Poderoso, o Magnífico, o Senhor das Estrelas. Se usavam outros adjetivos para se referir a Yahvé, porque a pronúncia do nome Yahvé era profanar a grandeza de Deus, para se ver que aquele Deus era caracterizado pelo medo. Ainda hoje, vez por outra, apresentam-me algum conhecido de um amigo meu que diz que, eu gostaria de lhe apresentar fulano, porque ele é temente a Deus, o que é lastimável e lamentável. Porque toda relação afetiva entre duas pessoas baseada no medo é uma relação doentia, patológica, enfermiça. Se eu estou deitando na minha cama com uma pessoa que elegi para a vida afetiva e esta pessoa me inspira medo, de há muito que essa relação já morreu, já apodreceu, já estou entrado em decomposição, porque aquela pessoa me dá medo. E eu terei receio de dormir e de ser assassinado enquanto estou adormecido. Se tem uma relação com Deus baseada no medo, é de que eu não o amo, eu temo. E se há temor, a relação não pode ser saudável. A relação com Deus deve ser baseada no afeto. Os filhos devem amar o Pai, mais ainda o Pai eterno, o Senhor das estrelas, o Criador dos mundos e das estrelas. Quão mais amor não deveremos ter a esse ser, a esse psiquismo, a essa inteligência suprema, máxima, causa primária de todas as coisas, por tudo quanto Ele criou e nos deu para usufruir. Mais ainda, o amor deve se evidenciar nesta relação. Então, os judeus foram os primeiros a serem chamados como trabalhadores para a vinha do Senhor, a fim de instalarem na terra, pelo período dos profetas, dos juízes e dos patriarcas, a mensagem do Eterno, convidando os indivíduos a pensar na unicidade do divino, e não na pluralidade, na multiplicidade de deuses, como existia no Olimpo e na cultura grega e romana,
em que esses deuses eram caprichosos. Esses deuses tinham ira, tinham ódio, tinham amores. Alguns eram doentes sexuais. Olhemos o exemplo de Zeus, numa mitologia, e de Júpiter em outra. É o mesmo, por causa do sincretismo. Para cada deus romano, correspondia um deus grego, de onde surgiu primeiro a mitologia. Então, nós temos as situações em que Zeus, desejando se acasalar com mortais, ele que era casado com Hera, uma deusa suprema, e teve vários filhos com ela, ele próprio matou o pai, Saturno, quando este tentou estrangular os próprios filhos, foi o único que sobreviveu. Eis que Zeus, numa concepção, e Júpiter, para os romanos, ele se acasalava com mortais, se transformando em uma chuva de ouro, em um touro, se valendo de várias apresentações para, então, conquistar as mulheres com que tinham filhos na terra. Então, o Deus vinha à terra, se vinculava às mortais e, procriando com elas, gerava semideuses. Ele tinha metade do gene dele era divino e metade era humano. Então, Zeus deixou vários filhos na terra, semideuses, pelos quais ele tinha carinho. Ele atendia um ou outro, mas gerava um imenso ciúme da sua companheira, de sua deusa matriz, ou de sua deusa esposa, que não concordava com esse comportamento incomum, com esse comportamento de adultério, de traição deste Deus. Ora, se um Deus supremo do Olimpo que permitia a estas traições, a esses adultérios contra a própria companheira também do Olimpo, é porque esse Deus tem características humanas. Então os indivíduos não subiam para se divinizarem. Era mais fácil trazerem os deuses à Terra e os humanizarem. Pelo que nem Deus, o nosso Deus hoje dos católicos, espíritas e cristãos do Ocidente, escapou disso. O Deus de Moisés era alguém que passeava na terra. Depois, no 7º dia, ele veio conferir a sua obra. Ele cansou. E por isso ele descansou no 7º dia, pelo que o 7º dia, para algumas doutrinas da Reforma Protestante, é um dia sagrado, é um dia que você não trabalha, porque foi o dia em que Deus, cansado de sua obra, descansou. Deus se arrependeu de ter feito a criatura humana. Era um Deus de rancor, mandou destruir Sodoma, mandou destruir Gomorra, mandava matar os filhos que eram desobedientes, como está no Deuteronômio, mandava punir as mulheres que não sangrassem na noite de núpcias e que fossem desvirginadas pelos seus maridos com violência. Então era um Deus de vingança, era um Deus dos exércitos, era um Deus de ira, porque era um Deus contaminado pelas paixões humanas típicas daquele período que estamos abordando, que remonta a mais ou menos 4.000 anos atrás, quase 5.000 anos, desde que a cultura hebraica surgiu em Uruk, na Caldeia, e migrou através dos povos, passando pelo cativeiro do Egito, de Nabucodonosor, que terminou com ele, cerca de 450 anos de cativeiro, e tantos outros passando pela Babilônia, passaram por cativeiros assírios e de outros povos filisteus, até migrarem para a terra dos cananeus, sob a orientação de Moisés, o filho das águas ou o filho de Termutes. Aí é que estabelece a nação, começa a se identificar culturalmente. Mas eles tinham uma unidade. Eles acreditavam no único Deus, Yahvé. Mas eles não lograram cumprir a sua missão histórica. Por quê? O fracasso, segundo historiadores, pesquisadores, estudiosos e teólogos, se deve ao fato de que eles acreditavam que eles eram a raça única, privilegiada, a raça para quem Deus era único, Deus era deles, era a propriedade deles. E para os demais, Deus não se importava tanto, que os destruía. Esse orgulho da raça, essa presunção religiosa de terem uma raça predestinada e os outros serem gentios, não judeus, bárbaros, é que levou a raça a se dividir internamente.
Quando examinamos o Evangelho segundo o Espiritismo, ou o livro Primícias do Reino, de Amélia Rodrigues, conseguimos registrar nos proginasmas históricos, nas elucidações históricas iniciais, que faz Kardec e faz a poetisa de Santo Amaro desencarnada, Amélia Rodrigues, de que a própria nação judia estava dividida religiosamente. Nós tínhamos saduceus, nós tínhamos fariseus, nós tínhamos outros pensadores, os escribas, que adotavam outros comportamentos, até os samaritanos. Eles eram judeus, mas eram anatematizados pelos judeus porque não seguiam as regras violentas e draconianas dos códigos judaicos, que não era brincadeira. Você ter 613 regras para aplicar na vida cotidiana. Nós, atualmente, não aguentamos 10. Ter 613, como lavar as mãos, atender uma pessoa, é um código que torna o indivíduo artificial. O indivíduo fica sem naturalidade para receber um convidado, para fazer um asseio, porque ele tem que seguir regras que eram estabelecidas. E pobres das mulheres naqueles dias, porque por menstruarem e ninguém sabia o que era aquele sangue que brotava delas mensalmente, elas eram tidas nesse período como impuras. Até a sombra delas contaminava, para se ver o nível de ignorância e de fanatismo daqueles dias, perfeitamente para nós hoje. Porque desde que não havia o avanço, não havia as descobertas científicas, não havia o esclarecimento das ciências médicas que estavam em confusão, é natural que o indivíduo trabalha com o empirismo, trabalha com o achismo, trabalha com os valores que vêm de família. Minha mãe fazia assim, eu faço também, minha filha fará desta mesma maneira. E transferia a ignorância por osmose ou por DNA para os descendentes que vieram, porque não sabia, não havia ainda o livro. Tudo que era escrito na época era escrito em tabuinhas, ou de pedra, ou de argila, mole, até endurecerem. Eram escritos em papiros, em rolos e pergaminhos feitos de papel, muito precário, e também peles de carneiro, de modo que temos hoje essas informações capturadas por arqueólogos, por pesquisadores, em relação à época. Então, a missão dos judeus fracassou, porque eles não conseguiram se libertar do orgulho e da presunção de serem a raça escolhida, quando Deus é de todos, é um patrimônio de todas as criaturas. Logo depois, o rei da parábola chama ao meio-dia, chamado primeira hora, chama na primeira hora os trabalhadores para a sua vinha, que chegou ao meio-dia. Esses trabalhadores foram os cristãos. Os cristãos apareceram com Jesus. Jesus não deu esse nome a eles. Quem deu foi Lucas, conforme narrativa de Emmanuel e Paulo e Estevão. A partir de certo momento, aqueles adeptos da Casa do Caminho foram chamados de cristãos porque seguiam o Cristo. E Cristo não é nome. Cristo é um título, quer dizer, ungido. Vem do grego Christos, K. O nome do homem que nasceu em Nazaré é Jesus, ou em hebraico, Joshua. Mas ele tinha o título de Cristo porque era ungido, era o Messias. Então, Jesus Cristo, ou Cristo Jesus, ou Jesus de Nazaré. Com a sua doutrina lançada na Terra, a partir, digamos, do ano 30 até o ano 33, para seguirmos o calendário oficial da história, a tradição, a mensagem dele se espalhou pela Terra, formulada ou baseada em princípios muito simples. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Fazei aos outros o que desejardes que os outros vos façam. E a pregação em cima de 3 virtudes que depois a teologia as fixou como virtudes teologais: a fé, a esperança e a caridade. Nessas 3 virtudes está assentada a teologia das virtudes. Isso, naturalmente, levou à criação
e ao arregimentamento de milhares de pessoas que aderiram à mensagem de Jesus. Mas todos nós sabemos hoje, por uma farta literatura de natureza mediúnica e também não mediúnica, que devido aos profetas do passado, especialmente Isaías e outros, Jeremias, existia a ideia, Elias também, existia a ideia de que o Messias viria para empunhar a espada, para o cavalo, através de um escudo, e fazendo seguidores armados e de encontro aos inimigos de Israel, para restabelecer a predominância do povo judeu sobre todos os povos da terra. Mas esse Messias não vem e não virá jamais. Porque esse Messias é um guerreiro, é um general, é um marechal, que pegando em armas vai exterminar pessoas. Mas a divindade não quer o extermínio do pecador. A divindade quer o extermínio do pecado. Temos que exterminar a doença, não o doente, não o enfermo. E por o Messias que eles tanto aguardavam, não chegou. Quem chegou foi um homem simples, simples como o algodão nativo, tão suave quanto o mel silvestre, mas imponente e firme como a labareda nua ou como a lâmina da espada. Ele chegou num ambiente exatamente que ninguém esperava. Ele apareceu por uma estrebaria. Ele surgiu num coxo de animais em Belém de Judá. O seu nascimento que não se deu em dezembro, porque foi um arranjo da história do Papa Damásio I, situando Jesus em dezembro, em pleno inverno europeu, e para nós aqui verão, ele surgiu em abril. Ele nasceu entre nós entre 6 a 9 de abril, segundo dados de Amélia Rodrigues, coletados em bibliotecas e fontes do mundo espiritual. E ele se fez apagado durante 30 anos. Quase nada se sabe dele nos primeiros 30 anos de sua vida. Uma rápida passagem aos 12 anos em Jerusalém, quando foi ao templo dialogar com os doutores e fazer notável interpretação do texto de Isaías, arrancando do texto muito mais do que o texto tinha para dar. Depois disso, por 18 anos, ele desaparece. Aos 30, começa sua atividade pública, messiânica, e ele vai, então, a Cafarnaum, a vila de pescadores que era tão miserável, mas era tão pequena, que talvez tivesse apenas 250 casas e pouco mais de 500 habitantes, ou muito menos casas. Estamos fazendo aqui cogitações de dados da própria Amélia Rodrigues. Eram poucas casas e poucos habitantes, todos pescadores, porque o lago era e ainda é muito piscoso. Ali, ele começa pegando e aliciando Simão Pedro, Tiago, André, depois vai buscar João o Evangelista, depois vai buscar Bartolomeu, Tiago Maior, vai buscar outros, Lucas não será apóstolo dele. Ele vai buscar o Levi, que é, mais tarde, o grande coletor de impostos, transforma em Mateus. E dos 4 evangelistas, 2 foram contemporâneos dele, Mateus e João. Estiveram pessoalmente em grande parte dos fatos. Mas Lucas e João Marcos não conviveram com ele. Pegaram os dados com Maria, sua mãe, com Simão Pedro e com outros apóstolos para grafarem os seus respectivos evangelhos. Tanto que esta parábola que nós estamos comentando só existe narrada em Mateus. Nenhum dos outros 3 narrou. Curiosamente, é de se observar que ninguém mais narrou. Só Mateus, capítulo 20. Eis que, portanto, os cristãos que se formam a partir da chegada de Jesus à Terra são convocados a disseminar a mensagem, porque Jesus havia reformado a mensagem de Moisés. Jesus destituiu de valor toda a mensagem de Moisés.
menos o Decálogo. Só isso. Porque o Decálogo não era de Moisés. Foi ditado pelas vozes espirituais no Monte Sinai ao grande patriarca hebreu que conduziu o povo pelo deserto durante 40 anos. Mas tudo mais de Moisés, tudo mais escrito, era de Moisés. Portanto, era adaptado a um período, era adaptado a um tempo, a uma cultura. Jesus veio e disse taxativamente: aprendeste o que foi dito. Eu, porém, vos acrescento coisas novas. Ele está querendo dizer, olha, vocês entenderam isso de Moisés. É hora de abandonar esses conceitos, porque é de época. Agora é a era do amor. O Deus de justiça implacável, o Deus matador, o Deus de exército, ficou para trás. O Deus agora é de oportunidade. O Deus agora é de amorosidade. É de nova chance ao caído, porque é preciso levantar quem caiu. Porque amanhã quem está de pé cai também. É preciso, pois, agora o cultivo da gentileza, a disseminação da alegria e da esperança para dar um futuro melhor às pessoas. E, portanto, Jesus passa a contar com milhares de servidores, inicialmente 12, depois tem os 70, depois ele vai buscar os 500, e finalmente ele vai buscar um doutor da lei que era seu inimigo mortal, Saulo de Tarso. O converte às portas de Damasco e depois o manda para um oásis onde ele meditou durante 3 anos para eliminar o homem velho e fazer brotar o homem novo, profundamente vinculado ao cristianismo e à sua mensagem. Paulo vai abrir inúmeras igrejas através de suas epístolas, de suas cartas, pugnando por instalar determinados núcleos de estudo da mensagem de Jesus, já que naquela época você tinha que fazer cópia dos evangelhos como ele fez. Enquanto ele esteve em Damasco, depois que recuperou a vista, 3 dias depois em completa cegueira, ele entra em contato com Ananias, o benfeitor que lhe devolve a visão graças a um sonho que teve com Jesus, Ananias. E ele, então, pede os manuscritos que estão com Ananias, que já era uma cópia de Mateus. Então, Saulo, o doutor da lei, faz uma cópia da cópia. E dessa cópia ele vai reproduzir muitas outras cópias para as outras pessoas que lhe pedem algum fragmento da mensagem de Jesus para que ela não... Portanto, os segundos chamados são os cristãos. A pergunta agora é, mas os cristãos falharam? Falharam. Infelizmente, nós temos que reconhecer que historicamente falharam no momento em que Justiniano decretou de que o cristianismo estava fora da perseguição de Roma, menos mal esse decreto. Mas quando Teodósio, o imperador romano, decretou em outubro de 81, da nossa era, aliás, 580, para situar aqui, 580 da nossa era, e que o cristianismo era a religião oficial do Estado romano, foi o pior, o mais famigerado, o mais deletério decreto que o indivíduo já assinou na Terra. Porque a partir dali, cristãos deixaram de ser perseguidos, tornaram perseguidos. Quem não concordava com os cristãos era passado o fio da espada. Vamos ver agora a Idade Média, porque é o período, a partir de 483, que finda-se a Idade Antiga, que começa a Idade Média, que vai até quase 998 da nossa era, com a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos e o retorno da centralização política em Roma, para o aparecimento, então, a partir daí, do chamado período medieval. Nós temos nesse período aí, da Idade Antiga, para entrar para a Idade Média, os cristãos se tornando verdadeiros perseguidores de quem não concordava. A instituição anticristã do Vaticano, que é colocada em Roma, e as arbitrariedades levando todos aqueles que discordavam à fogueira. Joana d'Arc,
foi queimada, Giordano Bruno, Savonarola, nós tivemos muitos outros perseguidos, entre os quais Jan Hus, que mais tarde se reencarnaria como Allan Kardec. Então você tem vários personagens da história, que são inúmeros, que pereceram por discordarem das arbitrariedades daquele colégio clerical que não lhes permitia pensar como eles achavam que devia ser. E quando Martinho Lutero, o monge agostiniano, que era da igreja, contestou a sua própria igreja, que estava desviada dos seus objetivos religiosos, ele foi excomungado pelo Papa. Queimou a sua excomunhão, o decreto, numa fogueira e deflagrou um movimento que hoje é surpreendente pela sua metamorfose. Porque os atuais evangélicos não se dizem nem reformistas, nem protestantes e nem luteranos. E a palavra que vem da história. Eles se dizem hoje evangélicos, ou seja, aquele que pratica o evangelho. Portanto, o próprio monge agostiniano, ele contestou a sua igreja, demonstrando os enormes desvios morais que imperavam dentro das quatro paredes do Vaticano, mas também nas abadias, nas casas pias e na vida promíscua de vários carmelos espalhados pela Europa. Mas de pouco adiantou o seu esforço, porque ele acabou deflagrando um movimento de natureza profundamente política. E tivemos na Europa o Renascimento, com a quebra praticamente da coluna dorsal da Igreja Católica, que teve que conviver com os evangélicos, com o anglicanismo de Henrique VIII na Inglaterra, com o pensamento de Zwinglio, de João Calvino e de outros pensadores fanáticos que se arvoraram em criar suas próprias doutrinas pessoais, inoculando os seus pensamentos de natureza própria. Chegamos, portanto, a um novo período. Parece que o pensamento de Jesus se perdeu, mas foi na Idade Média, e vez por outra surgia um arauto do alto. E, portanto, aproximadamente 900 anos atrás, nasceu na Itália um jovem que recebeu o nome de Francesco Bernardone, a que nós hoje viemos conhecer como Francisco de Assis, o Francisco Bernardone. Nascido na Umbria, ele se tornaria um amante da vida fácil, da vida comum. Era um rapaz como outro qualquer, mas ele acabou-se por adotar a mensagem de Jesus quando, banhando-se nas águas de Spoleto, ele ouviu uma voz que dizia: Francesco, vai erguer a minha igreja que está de fora do mundo. Ele achou, na sua ingenuidade, que a igreja era a igreja material, de pedra. E ele foi para a cidade, encontrando a igrejinha de pé. E ele ouve a voz mais uma vez: Francesco, reergue a minha igreja que está desmoronando. Foi então na terceira vez ouvindo esta voz que ele compreendeu que a mensagem não se referia às igrejas materiais feitas de pedra, e sim a igreja moral que estava desmoralizada, aviltada, apodrecida pelo comportamento indigno de determinados religiosos de projeção. Ele então se transforma no filho da pobreza e se casa com a miséria. Ele se casa com a dor. Elege a irmã Lua, o irmão Sol, o irmão Lobo como seus companheiros e vai viver uma vida curta. Ele só viveu 44 anos, até adquirir a lepra e sair da vida para deixar um rastro de luz na história. Então a mensagem de Jesus também foi percorrida por vultos insígnios da época: São Pedro de Alcântara, São Francisco Xavier, Teresa de Ávila e tantos outros personagens que desfilaram, cada um em sua época, tentando resgatar o espírito do cristianismo. Mas que espírito é esse? É o espírito da caridade, é o espírito da gentileza, do serviço ao próximo, da renúncia, do não apego às coisas materiais, em vez de imanência, o cultivo da transcendência, porque nós não somos donos de nada, nós somos usufrutuários das coisas.
Aí, finalmente, as vozes dos túmulos começam a falar em 31 de março de 1848, quando em Hydesville, no condado de Rochester, em Nova York, o espírito de um desencarnado, que era Charlie Rossi, vem falar para uma família protestante metodista, o pastor Fox, e amedrontando suas 3 filhas, sua esposa e ele próprio, vem anunciar de que está vindo à Terra uma invasão não armada. A invasão organizada, como disse Arthur Conan Doyle em História do Espiritualismo, demonstrando que eles vinham inaugurar uma nova era. Logo depois, em Paris, as mesas girantes, a partir de 1850, 51, chamam a atenção. E a partir de 1855, a partir de maio, um insigne mestre de pedagogia, formado em Yverdon, na Suíça, resolve investigar, depois de um repito, os curiosos fenômenos, para 2 anos depois, em 1857, publicar o Livro dos Espíritos na sua primeira edição. Começa ali o convite do mestre aos trabalhadores da terceira hora. Nós somos os convidados de Jesus para este momento. Estamos todos chamados agora a anunciar as verdades com apoio na ciência, com elucidações de natureza filosófica e com consequências morais. Porque o Espiritismo é o Consolador prometido, conforme está em João, capítulo 14, versículo 16 em diante. Quando Jesus disse que não nos deixaria órfãos, pediria ao Pai que enviasse à Terra o Consolador prometido, que faria recordar tudo o que ele disse e acrescentaria coisas novas pelas quais não tínhamos à época condições de entender. Agora, com o apoio da ciência, o lastro científico, com as elucidações de natureza filosófica, em cima da notável doutrina de Sócrates, a maiêutica, a doutrina de pensamento, e com as bases agora da religião, lúcida, esclarecida, que pode encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade, eis que a doutrina faz com que os túmulos antes silenciosos e vazios façam com seus proprietários, que ali estão com seus corpos em apodrecimento, voltem a anunciar as verdades pela mediunidade. Eis, portanto, o novo campo em que somos chamados a restaurar a mensagem do cristianismo primitivo. A tarefa não é fácil. No livro Obras Póstumas, existe uma mensagem que diz os objetivos do Espiritismo. Quais são as finalidades? O que é que o Espiritismo veio fazer na Terra? E o Espírito enumera tudo o que ele veio fazer, entre os quais corrigir os erros da história. Não é fácil. É restaurar o cristianismo primitivo e colocar Deus no coração da criatura humana e não em templos de pedra, onde ele morar exatamente no coração, compreendendo a divindade como uma força sublime e soberana que move desde o batráquio, que se movimenta nas águas lodosas do pântano, até aquelas estrelas que estão no firmamento e se tornam os pirilampos que iluminam a noite escura da Terra. Dessa maneira, quando Gelfa completa 28 anos, e que adotou a denominação de Francisco de Assis, sabemos hoje, por informações de natureza técnica, especialmente do espírito Manuel Miranda, de que nós estamos atravessando o momento da grande transição planetária. E o grande gestor da transição planetária em nosso planeta é justamente o Francisco de Assis, cuja previsão de reencarnação é para daqui a uma década, por volta do ano 2000. Em pessoa, Francisco estará vestindo carne outra vez, 900 anos depois de sua passagem pela Úmbria, e voltará aos círculos materiais acompanhado de todos os seus freis, os seus amigos de Spoleto, da Úmbria, daquele período que ele viveu na cidade de Assis, hoje que leva seu nome. Ele voltará à Terra e junto com ele milhares de espíritos nobres,
aliás, corrijo, milhões, 2 milhões de espíritos vindo de outras constelações possíveis, a constelação do Cocheiro, a constelação do Touro, estarão se reencarnando na Terra. Muitos já estão reencarnados. Outros mergulharão na névoa e na neblina carnal para nos ajudar a fazer a grande transição em direção ao planeta de regeneração. Eis porque a nossa esperança, o nosso júbilo é muito grande. E sabendo que Ele é o gestor, em nome de Jesus, desse momento da transição, a Ele dirigimos a nossa súplica. Ó Francisco, tu que és o arauto do divino amigo, que vens à Terra, nesse momento, acompanhar as remissões dolorosas, as pandemias trágicas, assistir os nossos conflitos estéreis, nos socorrendo com inspirações nobres, leva ao Mestre a nossa súplica, o nosso clamor, para que passem esses dias dolorosos que estão ceifando vidas no corpo, as devolvendo ao mundo espiritual. E traz outra vez a tua mensagem inefável, que diz naquela musicalidade: Senhor, fazei-me instrumento de tua paz. Onde haja guerra, tu leve ali um pouco de paz. Onde haja o ódio, que eu leve o amor. Onde haja tristeza, que possamos levar uma pitada de alegria. Se você encontrar alguém na fome, oferte um saco de pão. Sede, seja o copo de água. Se você encontrar desesperado, seja a esperança, uma palavra gentil para estas pessoas, porque é dando que se recebe. É ofertando que recebemos de volta, em forma de vibrações de harmonia. E é morrendo no corpo que renascemos para a vida eterna. Ao GEL faz nossas melhores vibrações de paz pelos seus filhos. E a todos os amigos que nos acompanham pela internet. Nossos votos de paz esta noite, bênçãos e luz e harmonia. Até o nosso próximo reencontro.